Então, galera do primeiro ano, vamos lá. Esse é o nosso assunto, movimentos da Terra. Imagina aí, como se você estivesse no espaço, vendo o sol brilhante aí quente, o sol iluminando todo o sistema solar. Foi isso que nós estudamos. Então, o Sol é muito maior que a Terra. Lá está o planeta Terra. Na Terra, nós temos uma impressão que o Sol está se movimentando, mas o Sol está estático. Esse é o movimento aparente do Sol. Parece que o Sol se move, mas não. O planeta Terra, ele se move de duas formas. Ele se move em torno de si mesmo, chamado de rotação, e ao redor do Sol, chamado de translação. A rotação dura cerca de 24 horas, ou um dia nosso. Isso quer dizer que a Terra demora um dia para completar uma volta em torno de si mesma. Sendo assim, é a rotação que é responsável pela variação dos dias e das noites, certo? Enquanto a Terra está girando em torno de si mesma, ela recebe a iluminação solar. Olha lá. Então, por causa de sua forma de esfera, os raios do Sol não atingem a Terra toda por igual. Atingem uma parte, outra não. Então, sendo assim, a parte que está voltada para o Sol é dia, a oposta é noite. Isso para todas as áreas. E se explica porque, enquanto estamos tomando café aqui no Brasil, lá no Japão, eles estão dormindo ou prontos para dormir. Beleza? A translação, por sua vez, é um movimento que a Terra executa em torno do Sol. É na órbita, ela realiza esse movimento. Esse tempo que leva aproximadamente aí um ano. Mais precisamente podemos dizer 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas é o que gera o chamado ano bissexto em 4 em 4 anos. Por isso, em 4 em 4 anos, os anos têm 366 dias. Ou fevereiro tem 29 dias. Então, a translação é responsável pelas estações do ano, né? Pela passagem dos anos. Primavera, outono, verão e inverno. Então, imagine a Terra realizando a translação e a rotação simultaneamente, girando em torno de si e, ao mesmo tempo, percorrendo a órbita do Sol. Ela faz isso o tempo todo. Ou seja, ela faz isso o tempo todo e nós estamos sempre em movimento, estamos sempre se movimentando, mesmo que você esteja sentado ou dormindo, beleza? Entenderam esse assunto, né? Então vamos lá. Nessa aula, nós vamos falar sobre o movimento aparente do Sol. Para começar a nossa aula, vamos falar um pouco sobre os seus paralelos, certo? Aí está aí o planeta Terra. O nosso planeta Terra tem um formato esférico, e nós sabemos que ele gira em torno de si mesmo. E ele gira em torno de uma reta imaginária chamada eixo de rotação. Nós temos aí o eixo de rotação. Nós temos duas extremidades. A primeira extremidade chamada Polo Norte e a segunda extremidade chamada Polo Sul. Então esse é o norte e o sul geográfico da Terra. O legal é que para localizar a localização do nosso planeta foi criado outras linhas imaginárias. Devido à geometria imaginária da Terra, né, a questão da cartografia, aí eles criaram círculos e semicírculos. Esse formato aí vai depender da forma como você traça esses formatos. Está aí as linhas que são aí em pé, que são chamadas de meridianos, e as linhas que circulam, que são os paralelos. Então, os meridianos são semicírculos e os paralelos são círculos, certo? Aí nós temos aí o paralelo mais importante. Nós temos o paralelo do Equador, aí a linha do Equador, certo? A linha do Equador é um paralelo mais importante, ela divide a Terra no hemisfério norte e hemisfério sul, né? O hemisfério norte é o que fica aí acima, Polo Norte. E aí nós temos o hemisfério norte e temos embaixo o hemisfério sul, aí que é no Polo Sul, certo? A maior parte do Brasil se encontra no hemisfério sul. Além da linha do Equador, temos diversos outros paralelos. Temos aí o Círculo Polar Ártico, que fica no norte. Aí nós temos aí o círculo chamado do Trópico de Câncer,
depois nós temos a linha do Equador, e ao sul da linha do Equador nós temos o Trópico de Capricórnio. E mais, lá ao sul, bem no final, bem próximo do Polo Sul, nós temos o Círculo Polar Antártico. Bem, agora aí nós conhecemos, né, os principais paralelos, nós precisamos começar a falar sobre um outro assunto, e que interfere diretamente de como nós observamos o Sol ao longo do ano. Então vamos falar sobre isso. Bem, nós temos aí a inclinação do eixo de rotação. A inclinação do eixo de rotação e o movimento de translação da Terra. Vamos começar pelo eixo de rotação. O eixo de rotação, a gente já falou sobre ele. O eixo de rotação da Terra ele é inclinado em relação ao Sol. Olha aqui como ele é inclinado, né? Em relação ao Sol. Aí está o Sol, desse lado de cá está a Terra. Como já falei também, a Terra realiza seu movimento de rotação em relação ao seu eixo de rotação. Ela realiza esse movimento de rotação que dura o quê? Um dia. E nós estamos falando aqui do eixo de translação, que vai ser um ano. Então, devido a essa inclinação, que nessa posição que nós colocamos aí, é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Mas isso não fica assim o tempo todo, porque a Terra está realizando o seu movimento de translação. Aí, se hoje a Terra está aí, daqui 3 meses ela vai estar ali, daqui a 6 ela vai estar ali, daqui a 9 ela vai estar nessa posição, e depois, a um ano, ela volta à sua posição inicial, certo? O legal é que isso interfere diretamente como a luz do Sol chega aos diversos pontos da Terra. Olhe nessa primeira posição. Ao longo do dia, a luz que vem do Sol passa exatamente sobre o Trópico de Capricórnio. Ela chega bem no Trópico de Capricórnio quando a Terra está realizando a sua rotação. Vê o Sol passando aí na Terra sobre Capricórnio. O legal é que nesses dias temos o que nós chamamos de solstício. Esse solstício marca o verão no sul e o inverno no norte. Olha agora na outra figura. Na outra posição, o raio do Sol vai atingir a linha do Equador. Quando atinge a linha do Equador, vai ver o Sol passando lá na linha do Equador. Nesse dia temos o equinócio. E esse ponto marca o início do outono no sul e a primavera no norte. Agora, quando a Terra vai para outra figura, olha lá, a luz do Sol pega diretamente no Trópico de Câncer. O que é que acontece aí? Outro solstício, certo? Outro solstício, o contrário do outro. Temos aí o solstício, e vai ser o inverno no sul e o verão no hemisfério norte. Agora, nessa outra posição, ao longo do dia, a luz que vem do Sol passa exatamente na linha do Equador. Já aconteceu isso antes, né? Então, o que é que acontece aí? Está acontecendo novamente. Assim, nós temos novamente aí um equinócio novamente. Nesses dias, temos aí o equinócio. Então, esse equinócio é o contrário. Primavera no sul e do outono no norte, certo? Aí quando o Sol chega novamente nessa posição, temos o outro solstício, que vai marcar o verão no sul e do inverno no norte. Isso acontece o tempo todo, o ciclo se reinicia e acontece todos os anos a mesma coisa, certo? Então, galera, para falarmos mais um pouquinho, aqui o equinócio, os dias e as noites têm a mesma duração, por isso são equinócios. Esse equinócio aqui acontece no mês de março e aqui no mês de setembro. Então, os equinócios acontecem no mês de março e no mês de setembro, que é quando ocorre a primavera e o outono. A questão é que a primavera aqui ocorre no norte e aqui no norte, e quando chega aqui ela ocorre no sul, e assim vice-versa. Já aqui os equinócios ocorrem, aqui ocorre no mês de dezembro, que no caso nós temos aqui o verão, né, aqui no sul, e temos o inverno no norte. Daí a gente tem o Natal com neve, nós copiamos o modelo americano, né, lá dos Estados Unidos, o inverno com neve, mas o nosso nessa data em dezembro, nós aqui estamos passando pelo verão.
O inverno vai ser aqui em junho, no São João, né? Enquanto lá no norte será o verão, certo? Então esse é solstício e equinócios. E consequentemente aí nós falamos das 4 estações, né? Primavera, verão, outono e inverno, variando ela durante todo o ciclo, né? Durante todo o ano, em todas as partes do mundo, por conta do movimento de rotação associado ao movimento de translação. Então, enquanto o movimento de rotação, a Terra gira em torno de si mesma, no movimento de translação, ela gira em torno do Sol. Está aqui o eixo da Terra, que é inclinado em relação ao Sol. Enquanto o Sol, né, reto, a Terra tem esse eixo de inclinação. Beleza? E ela vai girando, realizando esse movimento de rotação, ou de translação, e o de rotação em torno de si mesmo. Então, galera, ainda falando do movimento de rotação, até o século XIX, a posição do Sol determinava a hora de cada localidade. Então, o horário variava de uma localidade para outra, em consequência à posição do Sol, certo? E depois que descobriram o relógio, foi o que aconteceu. No final do século XIX, os cientistas uniformizaram, né, os horários, dividiu o globo em fusos horários, e é isso que a gente vai ver. O globo foi dividido em linhas imaginárias. Esse é o movimento aparente do Sol, né? Parece que o Sol mexe, né? Mas não, o Sol está parado, só que durante o dia nós vemos o Sol em diversas posições. Mas esse é um movimento aparente do nascer e do poente, do nascente e do poente, e do ponto de zenite, que é ao meio-dia. Então, esse movimento não existe, né? Esse movimento, na verdade, é que nós só observamos aqui da Terra. Está aí, né? Os fusos horários. As faixas que dividem o globo no intervalo de 15 graus entre um meridiano e outro. Resultado da divisão da circunferência do planeta, 360 graus, pela quantidade de horas que dura um dia, 24 horas. Então, 24 fusos horários. O observatório astronômico, né, de Greenwich, em Londres, foi o ponto de definição das horas do planeta, né? O fuso horário chamado fuso horário zero, né? O ponto inicial. Então, o acréscimo de 1 hora a cada 15 graus na direção leste e 1 hora a cada 15 graus na direção oeste, sendo que os sinais de positivo significa que as horas aumentam em relação a Greenwich, e o sinal de negativo que as horas diminuem em relação a Greenwich. Está aí, né? A circunferência da Terra, certo? 360 graus, que é um dia, 24 horas, dividida por 24 horas é igual a 15. 15 graus, que seria um fuso ou 1 hora, certo? Então, 360 graus é a circunferência toda da Terra, que dá 24 horas, dividido dá 15. 15 o quê? 15 graus, que é igual a 1 hora. Está aí, os fusos horários, né? São essas linhas imaginárias. No caso aqui é Greenwich, aqui no centro, e para oeste ou para leste, sendo que para leste as horas aumentam, está aqui é o sinal de positivo, e para oeste as horas diminuem, o sinal de negativo. Nós temos ainda o fuso horário astronômico e o fuso horário civil, ou melhor, o horário teórico e o horário prático. O fuso horário astronômico é o horário teórico, 1 hora de diferença em cada 15 graus, em cada linha de fuso que nós vimos ali. O horário civil é uma adaptação feita por cada país para unificar o fuso horário de seu território. Imagine um país grande como o Brasil, se tivesse 3 horários. O Brasil tem 3 fusos horários, então tivesse 3 horários diferentes. Aí há uma adaptação para nós termos o quê? A hora de Brasília. Por isso que o jornal fala em Brasília 19 horas, que significa 19 horas em todo o Brasil. Quando vocês vão fazer o Enem em horários em que há o chamado horário de verão, veja que há sempre a hora de Brasília, que é para padronizar o horário. Está aí o mapa, né? Que mostra justamente o que? Meridiano de Greenwich, hora zero, a hora para oeste diminui e para leste aumenta. Certo? Então isso aqui é fuso horário, cada linha dessa é um fuso, cada linha dessa corresponde a 1 hora ou 15 graus, no horário astronômico. No horário prático, cada país, está aqui as cores, ele adapta o seu fuso horário, beleza? Em outra aula nós vamos responder algumas questões. Valeu, até a próxima aula.